Amém. Continuando esse hino de adoração final de Paulo nessa carta, que como ele encerra o capítulo 11, como ele encerra essa primeira sessão, você para entender isso tem que assistir Romanos 11a, Romanos 11b, e essa é a parte C do capítulo 11 de Romanos, né? Assista o A, mas esse parte C eu só vou concentrar nesse hino de adoração de Paulo, nesse hino maravilhoso de exaltação da sabedoria, da grandeza, da riqueza de Deus. Começa no verso 33, Paulo usa a palavra riqueza, ele usa a palavra riqueza em Romanos 9, 23, falando da riqueza, da glória, da misericórdia de Deus, riqueza de benignidade, riqueza de sabedoria, riqueza de ciência, riqueza de graça, riqueza de inteligência, não é? Então Paulo começa, profundidade das riquezas. Como entender as riquezas da sabedoria, da ciência de Deus? É algo maravilhoso essa riqueza de conhecimento, de sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, como entender os juízos de Deus, como Deus executa, como Deus age de misericórdia com um, com o outro, como entender isso, não é? E quão inescrutáveis os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são maravilhosos. Ninguém pode dizer, Isaías diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos não são os vossos. Como entender, não é? Isso, essa riqueza de conhecimento, de graça, de sabedoria, de inteligência de Deus, dos juízos de Deus, dos caminhos de Deus. Quem é que pode entender? Paulo, então, só vai dar um hino de adoração e glorificação ao Altíssimo por tanta sabedoria, por tanto conhecimento, por tanta grandeza. Verso 34, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem é que pode entender o que Deus faz, como faz, a hora que faz, quando faz? Quem é que pode entender os planos? Nós, como cristãos, só aceitamos pela fé, adoramos a Deus, não é? Mesmo sem entender os caminhos, mesmo sem entender os planos, o ato de fé o adora, o ato de fé confia, o ato de fé age e continua crendo em Deus, mesmo quando a gente não consegue explicar Deus, como aquela música, ninguém explica Deus, do ateu ao cristão, teólogo não explica Deus, teologia não consegue explicar Deus, nada, é uma questão de fé, de entendimento, andar com Deus. Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem é que pode aconselhar Deus? Quem é que pode dizer para Deus, faz isso ou faz aquilo? Não, nós cremos, aceitamos unicamente pela fé. Ninguém pode. Ou quem deu algo primeiro a ele? Se é ele que é o doador da vida, se ele é que é o criador de todas as coisas, se ele cria as coisas, quem é que pode entender? Quem é que pode entender, por exemplo, o mundo animal? Por que Deus criou esse animal de um jeito, esse outro? Por que Deus em alguns animais colocam vários olhos, outros várias pernas, não é? Outros vários braços? Quem é que pode entender os propósitos, a intenção de Deus, o que Deus faz, a criação em si, que é algo maravilhoso? Quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Antes, ele é o doador da vida, é ele que dá a vida a todos, é ele que tira a vida quando ele quer. Ninguém pode dizer por que tirou essa vida daquele, por que matasses aquele. Deus é o único que mata, ninguém chama ele para depor. Ele é o Deus soberano, ele é o Deus grande, ele age como ele quer, a hora que ele quer, da forma que ele quer, usando quem ele quer, conforme ele quer. Quem pode entender o intento de Deus? Quem pode dar a ele primeiro para que ele seja recompensado? Porque dele... E aqui é um verso maravilhoso. Esse verso é tremendo, maravilhoso. Todo esse hino de adoração a Deus que Paulo faz é algo maravilhoso. Diversas perguntas são lançadas aqui, como no livro de Jó. Jó não entendia os propósitos, os desígnios de Deus. Jó falou, eu falei de coisas que não entendia, vou tapar minha boca perante ele para não falar mais nada, não é? E aí ele diz aqui,
porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Olha, é dele, é por ele, é para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tá vendo? Esse amém encerra essa sessão do livro. Aqui esse amém, seja assim, seja para todo sempre, para a glória de Deus eternamente.